E será que existe algum jeito de eu fazer um teste no IFPMIC para saber se ele está funcionando? Bom, não só existe um teste, como existem vários testes e eu vou estar te mostrando passo a passo como fazer cada um deles nesse vídeo aqui. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Renan da NiceCell Assistec e hoje pessoal, a pedido de alguns inscritos aqui do canal, resolvi trazer para vocês como que a gente faz para estar testando o nosso IFPMIC e saber se ele está funcionando de verdade. Bom, antes de qualquer coisa, se você ainda não é inscrito aqui no canal, não esquece de se inscrever aqui, porque eu estou sempre trazendo dicas para quem está começando ou para quem já trabalha na área de conserto de celular. Agora sim, sem ficar enrolando, vamos logo começar aqui. Pessoal, o primeiro teste que a gente pode fazer é o seguinte, ó, a gente vai pegar o nosso multímetro e vai colocar naquela escala de bip, aquela escala que se unir a ponteira com a outra, ele bipa, olha só. Perfeito, e agora? Agora, pessoal, a gente vai analisar em volta do IFPMIC, verificando se tem algum curto próximo a ele. Vale lembrar que esse teste não quer dizer que o IFPMIC está ruim. Por exemplo, vamos supor que eu vim aqui e encontrei um curto próximo ao meu IFPMIC. Isso não indica, no caso, que o IFPMIC esteja ruim, mas pode indicar que alguma trilha dele está ruim, com defeito no caso, e fazendo com que ele não funcione também, bacana? Bom, dito isso, esse teste aqui, ele também é válido para outros CIs. Qualquer CI aqui ó, que você pegar na placa, você pode fazer esse teste, tá ok? Então vamos lá, eu vou colocar aqui o meu IFPMIC, perfeito? Multímetro aqui ó, na escala de bip. E agora eu vou colocar uma ponteira no aterramento, ou seja, em qualquer blindagem da placa. E com a outra ponteira eu vou verificar ó, se alguém aqui está bipando dos dois lados, perfeito? Vamos lá, ó. Não, 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 não. Deixa eu vir aqui certinho, ó. Não. Não. Olha só, aqui ó, não tem ninguém bipando dos dois lados. Mas vamos supor que eu cheguei aqui ó, e eu verifiquei que esse capacitor, ele está bipando dos dois lados. O que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui no esquema e eu vou identificar esse capacitor. Olha só, bem aqui ó, no esquema, a gente consegue ver que ele seria esse daqui ó, o C5068. Eu copio o nome dele, colo ali em cima, dou um Enter mais um Enter. E aqui eu tô vendo ó, que ele está em uma trilha chamada de VBus _ 5V _ OVP, ou seja, é uma trilha de 5 volts, não poderia bipar dos dois lados. Ah Renan, bacana, encontrei uma trilha com defeito, e agora o que eu faço? Eu retiro o IFPMIC? Não pessoal, agora o próximo passo é a gente pegar o multímetro e colocar aqui ó, na escala de condução reversa, que é aquela escala ó, que tem o símbolo do diodo, esse símbolo bem aqui, perfeito? E agora a gente vai colocar a ponteira vermelha no aterramento e com a ponteira preta a gente vai testar os dois lados desse capacitor, verificando qual que é o lado que vai dar o valor maior. Vamos supor ó, que esse lado aqui ó, ele me deu 0,2 e esse lado aqui ó, ele me deu 0,7. Aí eu iria injetar uma tensão de 5 volts nesse lado aqui ó, que deu 0,7. Renan, por que eu iria injetar uma tensão de 5 volts nesse lado aí? Bem simples pessoal, primeiro, porque essa trilha ela está bipando, ou seja, isso indica que ela está em curto no caso, perfeito? E segundo, essa trilha ela trabalha com 5 volts como a gente viu antes, ou seja, ela suporta no máximo 5 volts, então eu não posso passar disso. Renan, eu poderia injetar menos, por exemplo 3 volts para começar? Com certeza pode pessoal, vocês começam com 3, depois é para 4 e depois para 5. O importante é que não pode passar de 5, tá ok? Ah Renan, bacana, mas vamos supor ó, que eu injetei uma tensão aqui e quem esquentou foi um capacitor aqui ó. Nesse caso pessoal, indica que o defeito não era no IFPMIC, indica que essa trilha ó, tinha um curto nesse capacitor e por esse motivo o IFPMIC não estava funcionando, ou seja, porque tinha um curto na saída do seu IFPMIC, tá ok? Renan, isso pode acontecer? Pessoal, não só pode como acontece bastante, então caso você pegue esse tipo de defeito, é sempre válido primeiro ó, fazer este teste aqui. Ah Renan, perfeito, vamos supor que eu vim aqui ó, testei então, e a hora que eu injetei tensão aqui, ó, quem esquentou foi o meu IFPMIC. Nesse caso, pessoal, aí sim a gente vai fazer a troca do IFPMIC, porque isso indica que ele é quem tem o defeito, tá ok? Ah, Renan, bacana, mas vamos supor agora que eu vim aqui, ó, e eu testei todo mundo e ninguém bipou dos dois lados, como foi o seu caso. E agora, qual é o teste que eu vou fazer? O próximo teste, pessoal, é a gente saber se o nosso IFPMIC, no caso, ele está recebendo e liberando a tensão. Renan, como eu faço esse teste? Bem simples, a gente vai vir aqui e vai pegar a nossa bateria, perfeito? E agora eu vou conectar aqui, ó, a minha bateria no conector da bateria. Deixa eu vir aqui e mostrar para vocês. Vamos lá. Perfeito, ó. Aí nessa trilha mais grossa do conector da bateria, que a gente está vendo aqui, essa daqui no caso, a gente vai verificar qual que é a tensão de entrada. Olha só, essa daqui ó, é a trilha mais grossa. Ela vem desde aqui até esse outro lado. Então aqui ó, eu tenho que verificar qual que é a tensão que está entrando, perfeito? Vamos lá, eu vou vir aqui e eu vou colocar o meu multímetro na escala de tensão contínua. Essa escala ó, que tem um V com um tracinho reto e bem aqui ó, em 20 volts no caso, perfeito? Nessa escala aqui ó, pessoal, tem que ter o V com um tracinho reto. E agora? Agora eu vou pegar minha ponteira preta
E eu vou colocar no aterramento. E com a ponteira vermelha, eu vou medir aquela trilha ali pra gente saber se ali tem tensão. Perfeito? Vamos lá, ó, multímetro na escala de tensão. E vamos verificar aqui, ó, a entrada de tensão nesse capacitor aqui, ó. E aqui eu tenho, ó, 3.6 volts de entrada de tensão. Perfeito, então eu sei que está entrando tensão nessa placa. E agora, o próximo passo é eu localizar o meu IFPMIC, que é esse camarada aqui, ó, e procurar a bobina bem grande perto dele. A gente tá vendo, ó, que a única bobina grande que tem é essa daqui, ó. Bacana? Renan, mas e se eu tiver duas bobinas grandes? Por exemplo, uma desse lado e uma desse. Nesse caso, você vai vir aqui no esquema, vai pegar, ó, o esquemático do seu IFPMIC e você vai procurar alguma saída de tensão que tenha essas siglas aqui, ó. Vamos lá. Vou pegar aqui. Deixa eu tentar abrir o Word. Perfeito? Você vai procurar, ó, alguma saída de tensão que tenha pelo menos essas siglas, ó. LX, underline, CHG, LX, CHG tudo junto, VCIS, VPH, underline, PWR, e somente isso daqui, ó, perfeito? Tem algumas, pessoal, que elas podem estar com o nome de VBAT, mas é um pouquinho mais raro. Agora aqui, ó, normalmente a gente vai encontrar essas três aqui, perfeito? Essas três primeiras. Bacana, então vamos vir aqui, ó, na DZKJ, e vamos procurar aqui a nossa trilha, então. Vamos lá, ó, aqui não, nada. Na maioria dos casos, pessoal, vai estar desse lado aqui, ó, do lado direito. Mas nesse caso aqui não é o caso, olha só. Aqui não tem. Não. Opa, olha só, bem aqui, ó, LX. Então eu sei, ó, que aqui vai ser minha saída. Normalmente a saída vai dar direto em uma bobina aqui. Vamos lá, ó. Deu nessa daqui, ó, L5012. Copio o nome dela e eu vou colar aqui, ó, e dar um Enter até eu chegar no desenho dela lá na placa. Vamos lá. Perfeito, ó. E aqui a gente consegue ver que é essa bobina grandona, ó, que a gente tá vendo bem aqui, ó. Perfeito? Maravilha. E agora? Agora, pessoal, a mesma tensão que estava entrando, ela tem que sair por aqui também. Ou seja, estava entrando 3.6 e aqui tem que sair 3.6. Então, ponteira preta no aterramento e ponteira vermelha aqui. Opa, olha só, 3.6. Então aqui já indica, ó, que o meu IFPMIC, ele está recebendo a tensão e está liberando aqui. Renan, como assim? Olha só, a tensão, pessoal, ela entra pelo conector da bateria. Depois, ela entra aqui, ó, no IFPMIC e ela sai daqui, ó, na bobina grande para alimentar o restante da placa. Se o meu IFPMIC não estiver funcionando, a tensão entra, mas ela não sai. Então, se a tensão estiver entrando, mas não estiver saindo, a gente já sabe que é uma falha no nosso IFPMIC, perfeito? Bom, dito isso, pessoal, agora aqui vamos estar fazendo o nosso segundo teste. Renan, como que eu faço o segundo teste? A gente vai pegar aqui, pessoal, o nosso conector de carga e vai conectar aqui, ó. Maravilha. E agora, pessoal, a gente vai medir o nosso capacitor de boot. Renan, que capacitor é esse? Se a gente vier aqui no esquema, pessoal, vamos voltar lá na trilha, ó, que a gente viu a bobina. Essa trilha é bem aqui, ó, a trilha LX. Normalmente, em alguns aparelhos, na trilha LX, a gente vai ter um capacitor interligado a ela. Esse capacitor é o capacitor de boot. Só que esse capacitor, normalmente, ele vai ter um pad ligado nela e um pad ligado dentro do CI. Olha só, se a gente seguir aqui, ó, a gente consegue ver que tem esse capacitor aqui, ó, C5082. E se eu seguir aqui, ó, pra cima, eu vejo que ele está ligado em uma trilha chamada de boot, perfeito? Então esse daqui é o capacitor de boot. Renan, qual que é a função do capacitor de boot? A função do capacitor de boot, pessoal, é criar um chaveamento para conseguir manter o aparelho ligado e carregando ao mesmo tempo. Então esse capacitor, ele tem que armazenar energia, perfeito? Renan, qual energia ele vai armazenar? Normalmente, pessoal, de um lado, a gente vai ter a tensão da bateria mais ou menos, que é 3.6 volts ou 3.8 volts. E do outro lado dele, a gente tem que ter mais ou menos a tensão dobrada. Ou seja, se de um lado eu tenho 3, do outro lado eu tenho que ter 6. Se de um lado eu tenho 4, do outro lado eu tenho que ter 8. E assim por diante, perfeito? Primeira coisa que eu tenho que fazer para mim conseguir medir, localizar o capacitor. Vamos lá então? Aqui, ó, eu sei que ele está na trilha boot. Vindo para cá, ó, eu sei que ele é o capacitor C5082. Eu copio o nome dele, vou colar ali em cima, dou um Enter e mais um Enter. Até encontrar, ó, ele lá no desenho da placa. Vamos lá? Opa! Olha só, bem aqui, ó, do ladinho da bobina. Então, com a minha bobina nessa posição, ele vai ser esse camarada aqui, ó. Perfeito? Então eu sei que de um lado dele eu tenho que ter mais ou menos a tensão da bateria e do outro eu tenho que ter ali mais ou menos 8 volts, 7 volts, perfeito? Nesse teste, pessoal, a gente pode fazer, ó, com a bateria desconectada. Nesse caso, a tensão que a gente vai ter aqui, ó, vai ser em média de 3.6 a 4 volts, perfeito? Então vamos lá, eu vou vir aqui, ó, conectar um carregador. Se eu não conectar o carregador, não consigo testar. Perfeito, conectei o carregador. E agora a mesma escala que a gente estava medindo antes, a gente vai manter tensão contínua. Ponteira preta no aterramento. E com a ponteira vermelha, eu vou testar aqui, ó, dos dois lados dele. Olha só, de um lado eu tenho a tensão de 3.6 volts mais ou menos. Do outro lado tem que dobrar essa tensão. Vamos lá. Vem aqui, desse lado.
7.3 volts, olha só, dobrou e deu até um pouquinho a mais. Então isso daqui, ó, já indica que no caso o nosso capacitor de boot está funcionando e o nosso IFPMIC também está funcionando. Renan, e se eu não tivesse atenção? Por exemplo, e se de um lado eu tenho 4 volts e do outro eu não tenho 8? Isso indica aqui, ó, que ou o capacitor está com defeito ou o seu IFPMIC está com defeito. Na dúvida, troca primeiro o capacitor, não resolveu, troca o IFPMIC, porque daí a gente sabe que é uma falha nele, bacana? Bom, Renan, e agora, tem mais algum teste que eu possa fazer para saber se o meu IFPMIC está funcionando? Sim, pessoal, o próximo teste que a gente pode fazer é verificar os capacitores VMID. Os capacitores VMID são capacitores que vão armazenar tensão, para no caso conseguir descarregar quando for necessário, bacana? Esses capacitores, eles são extremamente importantes para que eles consigam estabilizar a trilha e fazer o aparelho ficar funcionando perfeitamente. Se no caso a trilha desses capacitores não for alimentada, muitas vezes o aparelho pode desligar sozinho. Você está usando ali, ele desliga, aí ele reinicia, volta a funcionar, você está utilizando e ele desliga de novo. Isso acontece, pessoal, porque no caso pode estar faltando alimentação, perfeito? E a função de alimentar esses capacitores é do nosso IFPMIC. Então agora a gente vai estar localizando aqui, ó, no nosso esquema elétrico, os capacitores VMID no caso, perfeito? Vamos vir aqui, ó. Aqui a gente já analisou a trilha LX, já analisou a trilha boot e vamos procurar a VMID. Vamos lá. Aqui não. Aqui não. Opa, olha só. Aqui, ó, MID VBus, mas na maioria dos aparelhos, pessoal, vai estar escrito VMID no caso, perfeito? Bom, dito isso, ó, a gente consegue ver que aqui a gente só tem um capacitor, ó. Nesse capacitor, pessoal, normalmente com o carregador plugado, a gente tem que ter em média 5 volts nele, perfeito? Então vamos localizar o capacitor, é o C5061. Olha só, aqui ó, no desenho, a gente consegue ver que ele está bem do lado daquele que a gente acabou de medir. Seria este camarada, deixa eu ver, esse aqui ó, perfeito? Então eu sei que esse daqui, de um lado ele vai ter 0 volts e do outro ele tem que ter em média 5 volts aqui. Vamos lá, ó, ponteira preta no aterramento, ponteira vermelha desse lado, 0 volts, olha só, e do lado de cima eu tenho 5 volts, 5.1 aqui, ó. O que me indica que o meu IFPMIC está funcionando, bacana? Ah, Renan, agora você tem certeza que ele tá funcionando no caso? Sim, pessoal, aqui eu tenho certeza que ele está funcionando. Vale lembrar também, ó, que pra gente fazer esse teste, a gente não tem que ter um PMIC na placa. Essa placa, ó, ela tá sem o PMIC e a gente conseguiu testar e verificar que o nosso IFPMIC está funcionando, perfeito? Bom, pessoal, dito isso, eu espero de verdade que essa aula tenha ajudado cada um de vocês e eu espero também que vocês tenham gostado. Vale lembrar também que isso aqui é válido para qualquer aparelho, não importa se é mais antigo ou se é mais novo. Esses testes são válidos para qualquer celular, tá ok? Bom, dito isso, eu espero que você tenha gostado. Agora eu te vejo no próximo vídeo e tchau, tchau!